Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você Física todo dia. No encontro de agora, a gente vai ver a física clássica e o buraco negro. A partir das equações de Newton e de um pouco de matemática, a gente vai tentar responder as seguintes questões: qual a massa e o tamanho de um buraco negro? Quais os conceitos físicos envolvidos? E nós vamos brincar também com um pouco de matemática. Gostou da nossa iniciativa? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site www.professordouglasgomes.com. Então vem comigo! De acordo com Isaac Newton, a força gravitacional com que uma massa atrai outra massa vai depender de alguns fatores, a saber, da massa do astro, da massa do objeto e da distância entre eles. Essa distância até o centro, né? De centro a centro. Você pega o centro gravitacional do planeta e o centro gravitacional do objeto. Pois bem, este G que aparece aqui é a chamada constante da gravitação universal. É uma das constantes da natureza, cujo valor é aproximadamente igual a 6,674 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Isso é uma constante de proporcionalidade. É similar a dizer, por exemplo, suponha que eu digo que a quantidade de dedos dentro de uma sala é proporcional à quantidade de pessoas. Você sabe que a quantidade de dedos é igual a 20 vezes a quantidade de pessoas. Como assim? Uma pessoa tem 20 dedos, contando das mãos e dos pés. Duas pessoas, 40 dedos. Então a gente tem sempre uma constante de proporcionalidade quando duas grandezas são proporcionais. Esta constante de proporcionalidade entre a força, as massas e a distância é chamada de constante da gravitação universal. Agora observe que interessante, a força vai ficando cada vez mais fraquinha à medida que o objeto vai se distanciando do planeta. Então, eu gostaria de te perguntar, o que eu preciso fazer para jogar um objeto para cima e ele não voltar mais? Aqui tem um lance interessante. A gente vai usar o teorema do trabalho e da energia. Agora vem um lance complicado. Como calcular o trabalho efetuado pela força gravitacional? Vem comigo. A gente viu que à medida que o corpo vai se distanciando, a intensidade da força gravitacional vai diminuindo. Quando a gente vai calcular o trabalho efetuado por uma força ao longo de um deslocamento, este trabalho vai depender da força e do deslocamento. E quando a força é variável? É aqui que a coisa fica um pouco mais complicada. Mas vamos lá. Quando a nossa força é variável, suponha que eu tenho uma maçã que vai cair desta posição aqui e ela vem sendo atraída pela força gravitacional até aqui. Desde esta posição a uma distância inicial dI, até esta posição a uma distância final, dF. À medida que a maçã vem caindo, puxada pela gravidade, ela vem até ganhando velocidade, o teorema do trabalho e energia cinética, né? Mas vamos lá. Como é que eu calculo o trabalho de uma força que tem valor variável? Eu preciso calcular a área sob o gráfico. Força vezes versus deslocamento, versus posição. Aqui eu tenho o deslocamento, a posição, e aqui a força. Se eu conseguir calcular esta área aqui, eu consigo dizer qual foi o trabalho efetuado pela força-peso que fez esta maçã ganhar velocidade. Entenda aqui a parte interessante do problema. No ensino médio, nós não sabemos como obter o valor desta área. No ensino superior, usando cálculo integral, a gente consegue obter. Eu vou te dar o resultado desta expressão. De acordo com o cálculo integral, o trabalho efetuado pela força gravitacional vai ser dado por essa expressão, G
Mzão, Mzinho, vezes 1 sobre a distância inicial, menos 1 sobre a distância final, sem o quadrado. O quadrado não aparece nessa expressão. Agora a gente precisa pensar no contrário. Eu estou deixando um corpo cair e ganhar energia cinética. Agora vamos inverter. Vamos pensar, e quando eu quiser lançar um corpo para cima? Como é que a gente consegue fazer para aumentar o valor da altura máxima alcançada? Quando nós queremos lançar um objeto para cima, nós o lançamos com uma certa velocidade e no ponto de altura máxima, ele estará com velocidade zero, que é quando ele começa a voltar. A gente inicialmente está a uma distância da Terra que corresponde ao raio do planeta e na situação final a gente vai ter uma certa distância máxima que vai atingir. Então, distância inicial é o raio, a distância final é o máximo que ela vai atingir, que é quando o objeto para no ponto mais alto que começa a descer. Bom, o teorema do trabalho da força resultante diz que este trabalho é o que provoca a variação da energia cinética. Esta força única que está atuando enquanto o objeto sobe é chamada força gravitacional. Esta força gravitacional tem um trabalho que a gente aprendeu a calcular. Gmzão, Mzinho, onde Mzinho é a massa da maçã e Mzão é a massa do planeta, vezes 1 sobre a distância inicial menos 1 sobre a distância final. Eu mostrei isso agora há pouco para você. E aqui, se eu quero saber a posição onde a gente vai ter a máxima altura, a minha energia cinética final vai ser zero, porque a minha velocidade final é zero. De tal maneira que isso aqui fica zero menos a minha energia cinética inicial, que é m vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Você que é uma pessoa atenta vai ver que é possível cancelar este mzinho daqui com o mzinho de lá. Agora nós vamos atrás de isolar esta velocidade inicial e esta distância final. Douglas, como assim? Você sabe que quer que a distância inicial seja da superfície do planeta, então a gente coloca 1 sobre r. Essa distância final é a nossa distância máxima que ele vai conseguir atingir. Então, a distância máxima. Isso vai ser igual a menos a velocidade inicial que você lançou ao quadrado sobre 2. Pois bem, isso daqui é a parte interessante. Esta velocidade inicial a gente está chamando de V0. É a chamada velocidade de lançamento. Dá para a gente pensar, então, que quanto maior for a distância que você quiser alcançar, maior deve ser esta velocidade de lançamento. Mas e se você quiser escapar do campo gravitacional do planeta? Bem, se você lançar com uma pequena velocidade, o objeto sobe e desce. Se você aumentar a velocidade, ele sobe mais, mas depois desce. Mas existe uma certa velocidade, chamada velocidade de escape, a partir da qual, se você lançar esse objeto, ele sobe e nunca mais desce. Mas o que faria ele nunca mais descer? Vem comigo. Se a velocidade de lançamento for a tal da velocidade de escape, a distância que ele vai conseguir atingir esse objeto é o infinito. E se passou do infinito, ele nunca mais vai voltar. Substituindo essa distância máxima pelo infinito, 1 dividido por um objeto, por um valor, por um número infinitamente grande, vai dar zero. Então isso aqui é zero. Na hora que você isola o valor da velocidade de lançamento para escapar, vai dar isso daqui. Isso quer dizer que a velocidade de escape depende da massa e do raio. Mas Douglas, e o que isso tudo tem a ver com buraco negro? Do buraco negro, nem sequer a luz consegue escapar. Então, aqui da Terra, para você conseguir escapar da superfície da Terra, você precisa de uma velocidade de cerca de 11.200 metros por segundo,
que dá algo em torno de 40.320 quilômetros por hora. Já pensou você precisar lançar alguma coisa a mais de 40.000 quilômetros por hora para que ela sumisse e nunca mais voltasse? E como é que a gente faz a conta para chegar a este valor? Usando aqui a constante da gravitação universal, a massa do planeta Terra e o raio do planeta Terra. Todos esses valores aqui você encontra facilmente pesquisando no Google. Mas e o buraco negro? Vamos fazer de conta que para que algo escape da superfície do nosso planeta agora, precise ter a velocidade da luz, que é a maior velocidade que existe na natureza. Como eu disse, se a velocidade de escape for maior do que a da luz, nem sequer a luz conseguiria escapar. Vamos fazer a velocidade de escape ali igual à velocidade da luz, que vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Colocando este valor aqui, vai ficar que C é igual à raiz quadrada de 2gm sobre r, onde o g é a constante da gravitação universal, m é a massa do astro e r é o raio desse astro. Douglas, eu quero recordar. Deixe comigo. Então estão ali todos as representações. Constante da gravitação universal, massa do corpo celeste e raio do corpo celeste. Aí eu continuei aqui. Elevei ao quadrado dos dois lados, c ao quadrado é igual a 2gm sobre r. Isolei o que é constante do que não é. Por exemplo, a velocidade da luz é uma constante. O 2 aqui da expressão também é uma constante. E o g é a constante da gravitação. O que não é constante? A massa do corpo e o raio do corpo celeste que a gente está trabalhando. Na hora que eu fui substituindo os valores, a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a constante da gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, eu encontrei este valor aqui, de 6,74 vezes 10 elevado a 26. Douglas, qual que é o significado desta brincadeira? A razão entre a massa e o raio do corpo celeste para que ele se torne um buraco negro, e nem sequer a luz consiga escapar dele, deve ser igual a 6,74 vezes 10 a 26, de tal maneira que a massa do corpo deve ser 6,74 vezes 10 a 26 vezes o raio, ou o raio deve ser muito pequeno. A massa dividido por este valor aqui. Cuidado, os valores de massa devem vir em quilogramas e o valor dos raios em metros. Agora vamos colocar os valores da massa do Sol e da massa da Terra? Vem comigo. Eu fiz a substituição aqui, lembrando que a massa da Terra é 5,97 vezes 10 a 24 kg e o raio da Terra 6,38 vezes 10 a sexta metros, aproximadamente. Se a Terra fosse virar um buraco negro, o raio deveria obedecer a esta expressão. Quando ou se a Terra algum dia se tornar um buraco negro, for acoplada por um buraco negro, ela que hoje tem um raio de 6.380 quilômetros, vai passar a ter um raio de 9 milímetros, 0,009 metros. É muito pequeno, seria algo em torno de 1 centímetro praticamente, né? Então vamos arredondar isso. A Terra, se tornasse um buraco negro, ela teria 1 centímetro de raio. Se você quisesse ver o diâmetro da Terra, ela teria 2 centímetros de diâmetro. Não é louco isso? Já o Sol, para se tornar um buraco negro, precisaria fazer com que o raio dele, que tem algo em torno de 7 vezes 10 a oitava metros, passe a ser um raio de 3.000 metros, ou 3 quilômetros. Se você fosse pensar em termos de diâmetro, o diâmetro do Sol, para você conseguir ter o Sol se transformando em um buraco negro, deveria ser 6 quilômetros de diâmetro, provavelmente menor do que a distância de onde você está até um colégio, a universidade.
Dependendo, né? 6 quilômetros é uma distância pequena. Então está aí. O grande lance do buraco negro é que não basta ter massa, tem que ter massa concentrada num raio muito pequeno. É isso que consegue produzir um buraco negro. Nós usamos aqui um pouco da física clássica e os conhecimentos do ensino médio para conseguir encontrar esses valores. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.